A paz de Cristo a todos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família nesta noite, porque nós temos aqui uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos neste mês de março, hoje que é o último dia deste mês, nós estamos recitando um texto da palavra de Deus que está na carta de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia neste capítulo, 1 Coríntios capítulo 15, porque vamos falar sobre o porquê nós somos vitoriosos em Cristo. A mensagem de hoje, ela tem como título, a vitória de Cristo é a tua vitória. A vitória que Ele garantiu na cruz, ela também é a tua vitória. A sua ressurreição também é a tua vitória. Então, nesta noite, acompanhe conosco esta palavra. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero fazer aqui alguns agradecimentos. Agradeço a Deus pela oportunidade, ao nosso pastor Christian, a todo o ministério, pela oportunidade de estarmos aqui transmitindo a palavra de Deus. E é uma palavra que é maravilhosa, porque ela, embora estejamos atravessando esse tempo, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela pode nos confrontar e também nos confortar neste momento de pandemia, porque ela é o conforto para a nossa alma. E esta palavra de hoje, a vitória de Cristo, é a tua vitória, é algo maravilhoso. Nós temos aqui como base esse texto, 1 Coríntios 15, 57, mas eu quero que você acompanhe comigo a leitura a partir do versículo de número 50, para entendermos o porquê que a vitória de Cristo é a nossa vitória. Glória a Deus. Está escrito assim, a partir do versículo de número 50, louvado seja Deus. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. E eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha que coisa maravilhosa que temos neste capítulo. O capítulo 15 é o capítulo que fala da ressurreição. Um dos pilares mais importantes da fé cristã. A ressurreição e principalmente a ressurreição de Cristo. Neste próximo domingo será celebrada a Páscoa, que para nós cristãos relembramos a morte e a ressurreição do nosso Salvador. E esta doutrina maravilhosa foi ensinada neste capítulo 15. O apóstolo Paulo, com uma revelação maravilhosa, inclusive aqui no versículo 51 ele diz, eis que vos digo um mistério. Ele vai revelar um mistério de Deus para as nossas vidas. E está escrito aqui, coisas maravilhosas de Deus que eu quero transmitir para você. Quero meditar com você. Quero que você me acompanhe na leitura desse texto, porque vamos olhar para esta doutrina. A doutrina da ressurreição, a doutrina de que Cristo ressuscitou e você também ressuscitará. Quantas pessoas estão morrendo, quantas notícias ruins estamos recebendo, mas todos que estão em Cristo têm uma esperança. E aqui no versículo 19, que eu não li, mas ele diz que se nós esperarmos Cristo somente para esta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Cristo, Ele nos dá alívio e conforto nesse momento, sim. Nós pregamos um evangelho que também te alivia a tua alma e a tua dor hoje, sim, mas também precisamos relembrá-lo, que a nossa esperança, ela transcende
o aqui e o agora. Ela transcende o dia de hoje e ela vai até a eternidade. E com esta mensagem que o Senhor Jesus nos ensinou, é que eu quero meditar com você. Olha o que está escrito no versículo 20. Versículo 20 do mesmo capítulo. Acompanhe comigo. Um versículo maravilhoso. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e é feito primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio a um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Que coisa maravilhosa. Cristo ressuscitou. Aleluia. Mas você também irá ressuscitar. Cristo fez isso, e todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, porque há uma esperança. E esse texto maravilhoso, nesta doutrina, há pilares que falam sobre a ressurreição histórica, do fato histórico da ressurreição de Cristo. Lucas, quando escreve o seu evangelho, ele fala que são provas incontestes. O problema de hoje é que há pessoas tentando provar a ressurreição de Cristo com argumentos científicos, quando na verdade você não vai reproduzir a ressurreição num laboratório, de forma alguma. A ressurreição de Cristo é um milagre, e ele foi um milagre histórico, e Paulo neste capítulo discorre vários versículos provando a historicidade dele. Lucas investigou, Lucas entrevistou muitas pessoas e falou com eles diretamente. Nas suas entrevistas, ele falou com muitas pessoas que ainda viviam e que tinham visto Cristo ressuscitado. Ela não é uma prova científica, ela é uma prova histórica e também é uma prova judicial. Quando essas testemunhas pudessem aparecer num tribunal, elas poderiam dizer: eu vi Jesus ressuscitado. Quantas vezes Pedro, Tiago, João, diante do sinédrio, diante do tribunal, eles testificaram a vida e a ressurreição de Cristo. Eles testemunharam e eles foram até a morte defendendo esta verdade, porque ela é a verdade das Escrituras Sagradas. Ela é a verdade inconteste. Mas ainda há uma terceira verdade que Paulo apresenta aqui. Por quê? Porque ele apresenta que, além disso, muitas pessoas estavam se convertendo, inclusive aquelas pessoas em Corinto. A conversão deles, a vida deles em Cristo, era a prova da ressurreição de Cristo. E Paulo aqui advoga: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Não faz sentido estar aqui. Não fazia sentido eles morrerem, sofrerem, apanharem, sofrerem tanto por causa da palavra de Deus. Mas aqui Paulo estava fortalecendo o ânimo daquela igreja, porque Cristo de fato, ele ressuscitou. Glória a Deus. E o teu coração, você sabe que o seu Cristo não é um Cristo morto. Você sabe que o teu Cristo é um Cristo vivo, um Cristo que ouve as tuas orações, é um Cristo que atende aquilo que você pede. E nós estamos aqui para falar deste Cristo maravilhoso, deste Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas é importante dizer que a partir do versículo 50, ele começa a dizer, o texto que nós lemos, o porquê da ressurreição. Ele fala aqui de algo maravilhoso, porque ele diz assim: olha, por que eu preciso ressuscitar? Por que os mortos precisam ressuscitar para entrar no reino de Deus? Porque ele diz assim: a carne e o sangue não podem entrar no reino de Deus. A carne e o sangue são incompatíveis com a vida eterna. Então, haverá aqui uma transformação gloriosa. A ressurreição será uma ressurreição de fato para que possa ter a vida eterna com Cristo. E aqui ele fala, é incompatível, carne e sangue não passarão por isso. E aí chegamos então ao versículo 51, quando ele diz: eis que vos digo um mistério. Que coisa maravilhosa. Os mistérios de Deus são revelados para cada um de nós. Deus está revelando um mistério para você e para mim. E aqui diz Paulo: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Que palavra maravilhosa. Aqui o dormir é no sentido da morte, do corpo tombar. Ele está dizendo, nem todo mundo vai morrer. Porque Cristo, se ele voltar hoje, eu e você seremos arrebatados, seremos transformados. É a revelação que ele diz aqui. Se Cristo voltar hoje, nós seremos transformados, porque a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. E ele diz assim, mas como assim será transformado? Será transformado, porque assim como o morto vai ressuscitar para entrar no reino eternal,
assim também nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados. E ele diz assim, e como que isso vai se dar? Ele diz assim, num momento. Essa palavra me chamou muita atenção, porque quando eu fui estudar esse num momento, o termo grego usado aqui é num átomo, átomos. O que é o átomo? É aquela partícula indivisível, para os gregos indivisível. Hoje na química é aquela parte da formação da matéria, que não se pode dividir, é a unidade básica da matéria. Num átomo, a menor partícula vai ser então, aí Paulo falou assim, eu preciso explicar melhor, não posso deixar só na mente deles que é só num momento indivisível. Ele diz num momento, como se fosse num abrir e fechar de olhos. Aí ele usou outra expressão interessante, qual é a velocidade que nós piscamos os nossos olhos? Qual que é esse tempo? E aí eu fui fazer uma pesquisa para identificar qual é o tempo de uma piscada de olho. Geralmente a gente pisca em média 24 vezes por minuto. E eles colocaram aqui, a unidade de medida mais aproximada é de 100 milissegundos. Uma piscada dura 100 milissegundos. É você pegar um segundo, dividir por 1000, pegar 100 partículas. 100 milissegundos, para mim que sou da área de computação, é você pegar uma informação, a menor informação que você tem aqui, e mandar ela do Brasil, de São Paulo, lá para Iowa, nos Estados Unidos, no centro-oeste dos Estados Unidos. É o tempo de você trafegar numa fibra ótica daqui, vai e volta. Mas isso parece ser algo maravilhoso que os homens inventaram. A informação vai e volta rapidamente, a 300 mil quilômetros por segundo na fibra ótica. Só que tem um detalhe, Deus, o que Ele vai fazer em 100 milissegundos? Num piscar de olhos. O que Ele vai fazer? Veja, vamos ler o que Ele vai fazer nesse tempo? O que Deus pode fazer em 100 milissegundos? Deus, Ele não vai ressuscitar um morto, como Lázaro, que estava 4 dias na sepultura, que foi algo maravilhoso e deixou todo mundo boquiaberto. Um homem morto há 4 dias levantou da sepultura no corpo normal, corruptível ainda. Não, mas o que Cristo vai fazer? Cristo vai ressuscitar milhares, milhões de pessoas. Cristo vai ressuscitar milhões de salvos em milhares de anos, que estão lá mortos, que morreram em Cristo, que morreram esperando Cristo. Milhares de pessoas, milhões de pessoas serão ressuscitadas em 100 milissegundos. Porque para Deus nada é impossível. O nosso Deus é o Deus criador do céu e da terra. O nosso Deus é o Deus todo-poderoso. Veja, o poder de Deus. Você acha que Deus não pode acabar com essa pandemia? Ele tem poder, Ele vai ressuscitar milhões de pessoas em milésimos de segundo. Veja, o nosso Deus é o Deus todo-poderoso. Ele pode ouvir a tua oração, Ele pode atender o teu pedido, Ele pode vir em teu socorro, porque Ele vai fazer isso aqui, porque a palavra de Deus, ela é verdade, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Então creia no Senhor. O teu problema não é nada diante de Deus. Confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer o que você precisa. Aqui Ele vai fazer algo extraordinário. Milhões de pessoas ressuscitadas, e não num corpo corruptível, não, num corpo de glória, num corpo glorificado, em algo que não morrerá mais. Aliás, não somente os mortos ressuscitarão, mas todos os vivos que estiverem presentes naquele dia da sua vinda, também serão transformados. Algo maravilhoso, uma metamorfose. Essa matéria vai ser transformada em algo glorioso para poder ingressar na eternidade com Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. E olha que maravilhoso é isso, porque também Paulo, ele dá um pouco mais de esclarecimento disso, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, ele diz que ele não quer que a igreja, que os irmãos sejam ignorantes acerca desses assuntos, daqueles que morrem, mas aí ele revela uma palavra nova. Ele fala sobre harpazo, arrebatamento, ser arrancado da terra. Ele fala sobre ser tirado daqui. E essa transformação, ele também revela da seguinte forma, a partir do versículo 23. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem.
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A palavra de Cristo é uma palavra de consolo. A palavra de Jesus, mesmo em meio a tanta dificuldade, morte, dor, sofrimento, mas a esperança do crente, ela não encerra quando morre. O crente tem uma esperança que é além da morte. Graças a Deus, nós temos esta revelação de Jesus Cristo para nós, porque Jesus, Ele vai fazer essa transformação, e esse capítulo glorioso está nos revelando a forma como Jesus vai fazer isso. Olha que forma gloriosa. Ele diz aqui que vai ser neste milésimo de segundo que nós todos seremos transformados para encontrar o Senhor. E olha que coisa gloriosa, porque ele diz assim: como se dá esse processo? Ele vai explicar. Quando ele olha no versículo 53 e no 54, ele explica em detalhes como isso funciona. Olha o que ele diz: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ele explica dizendo o seguinte, com pelo menos duas comparações. Ele diz: aquilo que é corruptível, aquilo que se deteriora. Eu estava lendo uma frase interessante, porque ela dizia o seguinte: a cada cabelo branco que nasce, é a morte te desafiando. E eu comecei a reparar que meu cabelo está ficando branco. E aí eu comecei a olhar para o espelho, e a morte está me desafiando. Pode me desafiar, mas Jesus, o meu Salvador, Ele me garantiu a vida eterna. O meu Senhor, Ele garantiu que a morte não é o fim. Ele garantiu que Ele tem algo melhor para nós, que a morte já não pode causar-nos medo e terror da morte. Por quê? Porque Ele fez algo maravilhoso para nós. O cabelo ficar branco é um sinal que está deteriorando, um sinal que está ficando velho, um sinal que estamos perdendo a nossa força, o nosso vigor. Mas um detalhe importante é que isto que é corruptível, o Senhor Jesus vai revestir da incorruptibilidade, vai transformar o que é corruptível em algo incorruptível para toda a eternidade. Ele diz aqui também: aquilo que é mortal, aquilo que morre, vai ser imortal. Glória a Deus, nós somos imortais em Cristo, louvado seja Deus. E ele diz assim que isso vai acontecer como um revestimento. E olha que processo glorioso. Ele diz assim: então vai se cumprir a palavra de Deus, que foi dita pelo profeta Isaías. Isaías capítulo 25, versículo 8, está esta palavra aqui. Deus trazendo uma palavra de libertação para Israel. Ele disse que a morte seria tragada, que a morte seria tragada na vitória, que o Senhor daria vitória sobre a morte. Louvado seja Deus. O crente em Cristo Jesus, ele tem vitória sobre a morte. E esta frase é gloriosa, porque ela vai se cumprir. Paulo está aqui relembrando o que Isaías profetizou, e ele traz aqui para nós hoje, que ela vai se cumprir. A morte será tragada na vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aqui o versículo 55 diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aqui também é outra profecia bíblica, de Oséias capítulo 13, que se cumpre. Lá o Senhor também questiona: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está o teu ferrão? Onde está aquele instrumento? Aqui é uma comparação de um inseto, como um escorpião que tem um ferrão, e que quando um escorpião pica alguém, e esse ferrão fica lá, o veneno é exalado, e a pessoa morre. Mas olha aqui, o Senhor está dizendo: ó morte, cadê o teu aguilhão? Ele será derrotado. Ó inferno, onde está a tua vitória? Foi derrotado, porque lá na cruz do Calvário, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu todas estas potestades e principados. Está escrito em Colossenses capítulo 2, que lá na cruz, Ele triunfou sobre todos eles. Ele pegou a cédula que era contrária a nós,
que nos condenava, ele riscou essa cédula, e lá na cruz, ele triunfou sobre principados e potestades, e ele nos garantiu essa vitória, aleluia. Quando essa morte quis picar Jesus, ela mesmo quem foi derrotada, aleluia. Quando ela tentou com esse ferrão tentar destruí-lo, foi ela quem foi destruída, porque Cristo trouxe vida, aleluia, e Ele traz vida em abundância, louvado seja o Senhor. E aqui está escrito também no versículo 56, diz assim, ele ainda explica um pouquinho mais sobre esse aguilhão, ele fala o seguinte, o aguilhão da morte é o pecado, foi o pecado quem trouxe a morte. O Senhor disse para Adão, para ele não desobedecer, para ele não pecar, porque no dia que ele pecasse, ele morreria. E o texto bíblico aqui diz que por causa de Adão, a morte passou a todos os homens, mas também ele diz que por causa de Cristo, a vida, a ressurreição veio a todos os homens. E aqui ele diz que o pecado, ele é o ferrão, ele é quem leva a pessoa à morte. Mas Cristo derrotou o pecado, e Ele quer nos fazer nova criatura. Então, olha que coisa gloriosa. Mas Ele também diz que, ainda na continuação desse versículo, versículo 56, Ele diz aqui, olha, e a força do pecado é a lei, porque aí vem a lei e vê o pecador, e ele, pela lei, ele tem que morrer, mas Cristo falou assim, eu pago o preço, eu paguei o preço, pela vida dele, ele deveria morrer, mas eu paguei o preço e o resgato para a vida eterna, glória a Deus. Foi isso que o Senhor Jesus fez na sua vida, ele venceu a morte, e pagou todo o preço, para que você tivesse a liberdade, para que você tivesse vida eterna, louvado seja Deus. E ele continua no versículo 56, 57, ele vai continuando dizendo, olha que coisa maravilhosa, ele diz assim, mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recitamos esse versículo o mês todo, e de fato, aqui tem uma ideia maravilhosa, porque alguém fica pensando, então quer dizer que esse versículo é só para a vida futura? Não, essa é a coisa mais maravilhosa, porque dentro do contexto faz sentido que seja só no futuro, mas não é, aqui tem uma ideia de continuidade, ou seja, a partir do momento que eu estou em Cristo, a minha bênção ela é contínua, ela é como uma fonte que flui, então a bênção de Deus me acompanha, a bênção de Deus flui na tua vida, não somente no futuro, mas ela também flui agora. O Senhor Jesus, Ele alivia o teu fardo hoje, e Ele continua fazendo algo por você ainda até a eternidade. Veja que coisa maravilhosa, essa vitória de Cristo, a vitória que Deus nos dá, é por meio de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, que coisa maravilhosa. E ele vai para a conclusão, aqui no versículo 58, olha o que ele diz assim, olha, portanto meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Outra coisa maravilhosa, além da vitória em Cristo, tudo ainda que nós fizermos aqui, ainda terá uma recompensa. Não somos merecedores, porque todo mérito está em Cristo, mas Ele que é um Pai amoroso, tudo aquilo que nós fizermos, todo o esforço que você fizer, nesse tempo tão difícil, aqui, toda esta situação nos convida a falarmos de Cristo Jesus. Eu estava realmente vendo um documentário sobre a vida de um grande pregador, Billy Graham, e ele fala sobre, nas suas mensagens, uma mensagem simples, uma mensagem direta, mas ele não deixa de dizer que o pecador precisa se arrepender para voltar-se para Cristo Jesus. Para que ele tenha a vida eterna, ele precisa estar em Cristo Jesus. E esse versículo 23 me chamou muito a atenção. Se, pois, ou melhor, versículo 23 do capítulo 15. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A ressurreição não é para todos, a ressurreição da vinda não é para todos, a ressurreição para a vida eterna não é para todos. Aqui diz que nesse texto,
que a ressurreição é para aqueles que são de Cristo. E para ser de Cristo, você precisa entregar a sua vida para Cristo. E graças a Deus, eu quero louvar a Deus pela vida de milhares de irmãos nossos que já entregaram a vida para Cristo. Mas em meio a tanta morte que vemos por aí, talvez algumas pessoas estão morrendo sem Cristo. E sem Cristo não tem a esperança da vida eterna. Por isso me chama a atenção para uma tarefa da Igreja de Jesus, que é evangelizar, que é falar do amor dEle. Nós não podemos nos calar diante desta esperança gloriosa. Nós estamos, graças a Deus, pensando aqui que Deus de fato tem algo glorioso para nós, que estamos em Cristo. Mas e para aqueles que talvez estejam partindo sem Jesus? Nós precisamos falar do amor dEle. Nós precisamos de fato alcançar essas vidas, para que elas tenham uma mudança de vida. E aqui ele diz que todo o trabalho que você fizer, mas evangelizar dá trabalho, mas fazer isso na obra de Deus dá trabalho, mas fazer aquilo pode dar trabalho. Não importa o trabalho. Paulo diz aqui que ele se sentia obrigado a pregar o evangelho. Lhe era imposta esta obrigação. Eu não posso deixar de falar de Jesus. Então eu e você precisamos também transmitir esperança. Enquanto muitas pessoas estão transmitindo desesperança, desespero, morte, nós podemos levar a vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a vida, e todo o trabalho que você fizer, Ele ainda terá uma recompensa. No versículo 58, seja firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor. Não deixe a sua fé diminuir nesse momento. Não, se firme mais nos pés do Senhor Jesus. É a hora de jejuarmos, de orarmos, de buscarmos o Senhor. Todas essas convocações que nossos líderes estão fazendo são para o nosso bem, para nos chegarmos mais próximos de Jesus. E aqui tem 4 lições importantes para a conclusão, que são: olha só, a ressurreição de Cristo é a doutrina central da nossa fé. Então nós precisamos anunciá-la, não somente na Páscoa, mas de fato, todas as ceias que nós fazemos, nós lembramos da morte e do sacrifício do Senhor Jesus. Nós fazemos num ato memorial, falando de Jesus Cristo, nosso Salvador, de sua ressurreição. Mas também, olha só, nós não seguimos um Cristo morto, nós seguimos um Cristo vivo. O nosso Cristo não está numa cruz, de semblante caído. Não, Ele ressuscitou. E coisa gloriosa é esta, porque de fato, algumas pessoas me perguntam: quando você foi a Israel, qual foi o local que mais te alegrou? Alguns que foram conosco dizem outros locais, mas eu e minha família, nós gostamos de um lugar especial. O local mais alegre para mim e para minha família é o túmulo. Túmulo? Cemitério? O túmulo vazio. Porque quando eu chego lá naquela porta e olho assim: He is not here, He is risen. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. O nosso Senhor Jesus, Ele ressuscitou. Eu estou vendo um túmulo vazio, e naquele túmulo vazio nós falamos de Jesus. Naquele túmulo vazio nós cantamos louvores a Deus. Naquele túmulo vazio nós dizemos: glória a Deus, o meu Senhor Jesus não está aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Esta é a esperança da igreja, aleluia. Mas também essa ressurreição nos dá uma garantia de que Jesus, Ele pagou, fez a obra expiatória por nossos pecados, mas Ele também, Ele ressuscitou para a nossa justificação, aleluia. E aqui também, no terceiro ponto, a morte não tem a última palavra. Para muitos, a morte é o final. Eu estava lendo que Freud disse, que ele deu explicação para muita coisa. O pai da psicanálise, ele deu resposta para muita coisa da alma, mas ele falou assim, que algo para ele o intrigava, que ele não tinha resposta e que ele achava que ninguém teria, que era o mistério da morte. Mas ele está enganado, ele não conhecia Jesus, ele não conhecia a palavra de Deus, porque se ele conhecesse a palavra de Deus, o mistério da morte não o aterrorizaria, ou melhor dizendo, ele não ficaria com medo, mas ele tinha medo porque ele não tinha Cristo. Mas eu e você, nós temos Cristo Jesus, o nosso Salvador, e a morte, ela não é um fim. Para nós, Cristo Jesus tem a esperança, aleluia. E aqui em quarto lugar, a ressurreição de Cristo, ela nos mostra que a vida não é um simples viver, e também a morte não é um simples morrer. Não é viveu aqui, morreu, acabou, não. Tudo que nós fazemos aqui tem reflexo para a eternidade.
Quando nós ganhamos uma vida aqui, tem reflexo para a eternidade. Tudo que nós plantamos aqui, nós vamos colher. Colhemos aqui sim, mas a salvação em Cristo, ela nos proporciona a vida eterna ao lado de Cristo. E vamos receber os galardões, os prêmios, a coroação que Jesus nos prometeu. E aqui está escrito: seja firme, seja constante, não desista, não abandone a tua fé, porque o Senhor Jesus, Ele quer que você vá até o fim. Foi dito a Daniel: tu, porém, vai até o fim. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a tua casa. Não desista, a esperança nossa é o Senhor Jesus Cristo. A vitória dEle é a nossa vitória, a vitória dEle é a tua vitória. Deus abençoe você e sua família.